Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Bondoso Deus, amado Pai, agradecemos ao Senhor por nos reunirmos em família e em torno do nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, para, uma vez mais, lermos a Tua Palavra, meditarmos na Tua Palavra. Ó Deus, que o Teu bom e santo Espírito venha falar aos nossos corações e que possamos sair instruídos por meio da ação do Espírito, por meio da palavra, nos edificando nessa noite. Queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é no nome dele, ó Deus, que oramos para essa noite. Em nome de Jesus, amém. João, capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O capítulo 17 de João, ele está em um contexto que começa praticamente no capítulo 13, onde o Senhor Jesus disse que, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E ele, então, nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, ele está à mesa com os seus discípulos, trazendo instrução aos seus discípulos antes da sua agonia, antes de sair para o Getsêmani, antes de sair para o início do seu martírio, de ser entregue às autoridades, de ser escarnecido, de ser julgado, sentenciado por aquelas autoridades. Então, aí no capítulo 17, na verdade, no capítulo 13, se os irmãos voltarem em alguns títulos, nós vamos entender que o Senhor Jesus é aquele que ensinou os seus discípulos a lição da humildade, lavou os pés dos seus discípulos e disse que aquele que fosse maior, que fosse servo de todos, e que ele então deu a lição da humildade. No capítulo 14, nós temos o grande consolo daquelas palavras que ele subiria ao Pai e prepararia nos lugar e voltaria e nos levaria para ele mesmo. No capítulo 15, nós temos aquela figura que o Senhor Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos nele. No capítulo 16, ele vai falar sobre a missão do Consolador que seria enviado, que é o Paráclito, que está ao lado, um igual ao Senhor. E no capítulo 17, nós temos então um dos mais belos capítulos escrito no Novo Testamento. Para muitos, se não existisse a Bíblia, existisse somente o capítulo 17, eles já estariam bem servidos com esse capítulo, que vai nos mostrar a oração do Senhor Jesus a favor dos seus discípulos. É conhecido como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. E desde o versículo 1 do capítulo 17, o Senhor Jesus tem orado ao seu Pai. Nesses 26 ou 27 versículos, melhor dizendo, em 27 versículos, o Senhor Jesus ora praticamente por Ele mesmo, em 5 versículos. E nos demais versículos ele ora pelos seus discípulos. E faz algumas petições a favor dos seus discípulos. Aí nesse versículo que acabamos de ler, nós temos a última petição por seus seguidores, pelos seus seguidores imediatos e por aqueles que haveriam de crer nele no futuro. Vamos reler o versículo 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É o fim da oração, por assim dizer. Nos versículos 25 e 26, o Senhor vai mostrar o caráter dessas pessoas, ou quem são essas pessoas por quais ele ora, trazendo de novo uma identificação consigo mesmo, mostrando a eles, ou orando ao Pai, e para aqueles que estavam ouvindo a sua oração, que de fato, eles eram pessoas diferentes das demais do mundo. Eles não eram como as pessoas do mundo. Mas aqui, no versículo 24, está a nossa meditação nessa noite. Nós poderíamos dizer que nós estaremos com Ele na glória. É a oração do Senhor Jesus. E, irmãos, de fato, um dos maiores problemas dos cristãos é que nós não nos dispomos
a ver a verdade acerca de nós mesmos nas Escrituras. Na vida, nós temos problemas, dificuldades, nós temos provações, nós temos tentações, mas nós deveríamos nos apropriar das verdades que estão nas Escrituras a nosso respeito, a nosso favor. Alguém disse que talvez no final do julgamento, alguns que viveram a vida, de certa forma, em pobreza espiritual, por falta de entendimento espiritual, vai dizer que porque eles viveram dessa forma, porque não se apropriaram como deveria, de verdades esclarecidas, de verdades claras, de verdades absolutas da palavra, a favor dos filhos de Deus, a favor daqueles que ainda estão neste mundo e que pertencem a Deus. Problemas, dificuldades, provações, tentações, mas não deveríamos nos esquecer das grandiosas e preciosas promessas, tais como essas do versículo 24, outrora lemos. Veja que a dificuldade está em não percebermos, não entendermos, não apreciarmos aquilo que já temos lido, daquilo que já ficou registrado a nosso respeito. Nós deveríamos ler as Escrituras e nos apropriar do que ela tem para nós, de tudo o que ela tem para nós. É consolo? Apropriemos do consolo. É segurança? Apropriemos da segurança. É descanso? Apropriemos do descanso. É exortação? Apropriemos da exortação. O que as Escrituras têm para nós? Devemos nos apropriar. Devemos ler, meditar, apreciar, compreender o que de fato essas verdades dizem concernentes a nós, a cada um dos filhos de Deus. Agindo assim, nós veríamos mudança no nosso comportamento, nós veríamos revolução, nós veríamos progresso na maneira que nós pensamos, agimos e vivemos. Por exemplo, a Escritura diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Já nos damos conta disso? Já entendemos de fato o que a palavra de Deus diz nesse versículo? Exultais com alegria indizível e cheia de glória. Às vezes nós nem nos exultamos com alegria, quanto mais de uma alegria indizível, cheia de glória, nós nem compreendemos quais são esses termos, mas a verdade é que devemos nos apropriar, devemos começar a viver esse tipo de vida, ou dessa alegria indizível e cheia de glória, porque Pedro está dizendo que isso é para nós, para aqueles que são filhos de Deus, para aqueles que foram comprados por sangue, não de bodes nem de touros, mas pelo precioso sangue do seu Filho. Vejam outro exemplo, Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Já nos damos conta disso? Vivemos dessa forma, com essa alegria que o Senhor tem para todos nós, na pessoa do seu amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou nós ainda andamos nos percalços, entristecidos, ou com as nossas frontes abatidas, em meio a tantas intempéries da vida? Mas vejam que é um mandamento, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez os digo, alegrai-vos. Como dissemos, nosso maior problema como cristãos é porque não dispomos a ver a verdade acerca de nós mesmos nas Escrituras. Nós precisamos, irmãos, com urgência, ver essa verdade acerca de quem somos, do que somos, o que o Novo Testamento diz a nosso respeito, que estamos em Cristo Jesus. Eis aí, João 17, 24. Vejamos essa petição, vejamos essa oração do Senhor Jesus a favor dos seus discípulos. Percebam que o contexto é que Jesus está prestes a deixar os seus discípulos. Ele está prestes a sair dali, cantar um hino, ir para o Monte das Oliveiras, ir para o Getsêmani. Daqui a pouco ele vai encontrar a cruz, a agonia e a afronta da cruz. Ele vai passar pela morte, vai passar pela ressurreição, pela ascensão. Porém, ainda que ele saiba que ele vai passar por tudo isso, ele ora ao Pai. Ele tem uma preocupação com os seus discípulos, com aqueles que o Pai deu para ele, mesmo sabendo tudo aquilo que o espera.
mesmo sabendo que ele vai chorar ou vai suar gotas de sangue, mesmo sabendo que ele vai ser pregado, entregue ao escárnio, coroa de espinhos, vão bater nele com um caniço, mesmo sabendo de todo esse martírio pelos seus, ele ainda ora por eles. E ele ainda conforta os seus discípulos. Vejam que podemos extrair daqui muitas coisas que devemos nos apropriar urgentemente. Então passemos a observá-las. João 17, 24. Observemos alguns pontos para a nossa meditação. Pai, a minha vontade é onde eu estou. E o primeiro ponto que nós devemos observar aqui, diante das Escrituras, e que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para, de fato, nós nos apropriarmos da verdade que está ao nosso dispor, é observar aquele que ora por nós. Quem é esse que ora por nós? Quem é esse que está orando? Percebam que alguém ora ao Pai, e percebam que alguém é objeto dessa oração, daquele que ora. Quem é esse que ora? Vemos pelos termos usados. Capítulo 17, versículo, por exemplo, o versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai. Versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai. Versículo 24. Pai, a minha vontade. Versículo 25. Pai justo. Vejam os termos que ele usa em João 17. Ou, no mesmo versículo 24, Pai, os que me deste. Ele está orando ao Pai. Diz aí também, Pai, os que me confiaste. Ele está orando ao Pai. Vejam que ele diz, me conferiste. Veja que quem ora é ninguém nada menos do que o Filho bendito de Deus. E ele está orando pelos seus discípulos imediatos. E ele está orando por aqueles que haveriam de crer. O versículo 20 fala sobre isso, que no futuro alguns viriam a crer. Ele é o Filho de Deus. Atentem para essa palavra também aí. A minha vontade. É uma frase espantosa. O próprio Senhor Jesus dizendo, a minha vontade. Ele tem uma vontade. Vejam que ele ora ao Pai, ele tem intimidade com o Pai, desde o versículo 1 do capítulo 17. Ele tem intimidade, ou vejam a intimidade daquele que ora com a pessoa a quem ele pede. Intimidade, com reverência. Ele chama o Pai dele de Pai Santo, de Pai Justo. Ele não chama ele com expressões, aquele que muitas pessoas usam hoje em dia. Deus é um docinho. Deus é um trenzinho gostoso. Isso eu ouvia quando eu converti há 32 anos atrás. Imagina quais as palavras que eles usam hoje. Com intimidade, com reverência. A minha vontade. Pai Santo, Pai Justo. Vejam que quem ora pelos seus discípulos é o próprio Filho de Deus. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu leio esses versículos, são versículos acalentadores. São versículos que nos trazem segurança, que nos trazem descanso, porque é o próprio Filho de Deus orando pelos filhos de Deus. Outra frase usada nesse versículo, no final, me amaste antes da fundação do mundo. O versículo 5 do capítulo 17 diz o seguinte, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, aquele que ora, esse que ora, ele tem um relacionamento com o Pai. E esse relacionamento não foi assim da noite para o dia, é um relacionamento eterno. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse todas as coisas, antes que o homem fosse criado, antes que o mundo fosse criado, ele já tinha relacionamento com o seu Pai. E ele ora pelos seus discípulos que estão ali diante dele. Ele ora por aqueles que ainda viriam a crer nele. Ele ora por todos os que viriam a ser salvos. Isso é segurança, isso é descanso. Isso é para nós nos apropriarmos. Isso é uma base
da fé em geral, é a nossa posição em Cristo, é a nossa condição em Cristo, de que tem alguém intercedendo por nós. Intercedeu pelos discípulos naquele momento, mas a palavra de Deus, o próprio João diz na sua primeira epístola, que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, somos cristãos hoje, porque o Filho de Deus veio do céu à terra, promoveu a nossa expiação junto ao Pai. Vejamos em primeiro lugar que, como cristãos, Ele orou por nós. Ele é o Filho de Deus, Ele é quem ora, é aquele que ora por nós. Quem ora por nós. Vejam o seu interesse por todos nós. Ele tem interesse. Não podemos deixar de observar que Ele ora, porque Ele tem interesse, cuidado, zelo. Vejam que esse pensamento, essa observação de que Jesus é o próprio Deus, o Filho de Deus que intercede por nós, isso nos ajuda nas nossas provações, isso nos ajuda nas nossas dificuldades, nas crises da vida, no dia mau. Dificuldades sempre virão sobre nós. Podemos ter esse descanso, que Ele está, assim como Ele orou pelos seus discípulos, e Ele orou por nós que haveríamos de crer, que Ele está conosco, intercedendo por nós. Então, na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra o mundo, na nossa luta contra o diabo, Ele está intercedendo por nós. Pai, a minha vontade. Ele tem orado por nós, Ele tem interesse por nós, se preocupa conosco. Ele ora e aguarda de Deus a resposta a nosso favor. À sombra da cruz, ali, próximo da cruz, sabendo o que espera, Ele mostra interesse pelos seus. Isso o preocupa. E Ele então ora pelos seus discípulos. O primeiro ponto, sabemos quem é aquele que ora por nós. Um segundo ponto a ser observado, vamos ler aí. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Por quem Ele ora? Por quem o Filho de Deus ora? Vejam a expressão que é usada por quem Ele ora. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também os que me deste. Olha que expressão de ternura, de amor, de carinho do próprio Filho de Deus para com o Pai. Um relacionamento eterno, um relacionamento muito antes da fundação do mundo, da criação do mundo. Ele diz, Pai, os que me deste. Vejam o versículo 6, João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Irmãos, fomos entregues por Deus ao seu Filho Jesus Cristo. Pai, os que me deste. Somos cristãos. Se eu sou um cristão, eu sou um escolhido, um separado por Deus. Isso é consolador, confortador. Isso é segurança para nós outros. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Nós pertencemos a Deus porque fomos dados ao seu Filho. Isso é maravilhoso. O seu nome está na lista. O seu nome estava naquela lista antes da fundação do mundo. O meu nome estava naquela lista antes da fundação do mundo. E é como se o Senhor lesse naquela lista e dissesse assim: Jesus, meu filho amado, você vai salvar o Pedro. Você vai salvar o João. Você vai salvar o Mateus. Você vai salvar o Zaqueu. Você vai salvar mais quem? Você vai salvar o Fábio. Você vai salvar o Fernando. Você vai salvar o Leonardo. Você vai salvar a Mariana. Você vai salvar o Alberto. Você vai salvar o Estevão. Veja que o nosso nome estava na lista, os que me deste. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É como se tivesse havido na eternidade passada uma reunião da Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. E eles estabeleceram que se o homem caísse, na verdade eles sabiam que o homem iria ser criado, iria desobedecer, iria cair, iria pecar, e que deveria então haver a reconciliação do homem com Deus mesmo.
Fizeram aquela reunião, e o pai teve o plano, e o filho se prontificou a executar, e o Espírito Santo se prontificou a aplicar toda a obra do pai e a execução do filho na vida daqueles que seriam salvos. E na execução, o Filho de Deus veio ao mundo, cumpre o propósito da expiação, salva os que foram dados pelo Pai a ele. Pai, os que me deste. Ele ora por esses que viriam a crer nele. Irmãos, isso é certo, isso é seguro, isso é o que as Escrituras dizem a nosso respeito. Temos sido objeto da oração do Senhor Jesus Cristo por nós. Temos sido objeto do cuidado do Filho de Deus por nós. Não somente aqueles discípulos que estavam ali em João 17, naquele momento em que ele orou ao Pai, mas todos aqueles que viriam a crer. Rogo por eles, não pelo mundo. Vejam a oração do Senhor Jesus, aí em 17, versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Você foi dado por Deus ao Senhor Jesus, e Ele ora por você. E saiba que o seu nome foi escrito naquela lista antes da fundação do mundo, e Ele intercede por você. Aí no versículo 25, observem também o que Ele diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes. Quem são estes? Os que o Pai deu ao Senhor Jesus. Estes compreenderam que tu me enviaste. Um povo especial, um povo separado, um povo escolhido por Deus. Irmãos, meditamos nisso? Nós pensamos nisso? Então, sabendo quem é aquele que ora, sabendo que somos aquele por quem ele ora, nós meditamos nisso. Nós pensamos nisso, nos alegramos nisso. Na mente do Filho, na mente do Senhor Jesus, antes da sua morte, os que o Pai deu a ele, está na mente dele. Esses são aqueles que o Pai lhe deu, e ele ora ao Pai por nós. Mas continuemos no versículo 24. O que é que ele pede por nós? Sabemos quem é aquele que ora. Podemos dizer aqui, sabemos a quem ele ora. Sabemos por quem ele ora. Mas o que é que ele pede por nós? Qual é o desejo do Senhor Jesus? O que é que ele pede por nós? Nesse capítulo 17, depois se vocês lerem em casa, ou aqueles que já leram e sabem o seu conteúdo, vocês vão entender que o próprio Senhor Jesus já havia feito alguns pedidos ao Pai, por aqueles discípulos e por aqueles que viriam a crer. Por exemplo, no versículo 15, o Senhor Jesus diz: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Já havia sido um pedido do próprio Senhor Jesus ao Pai, por aqueles que estavam ali diante dele, que o próprio Pai tivesse um cuidado com esses filhos que foram dados ao Senhor Jesus, que o próprio Pai os guardasse do mal, que a vida neste mundo não é uma vida fácil, que o próprio Pai os guardasse de tudo aquilo que os prejudicasse na caminhada cristã, que viriam muitas situações difíceis sobre os discípulos. Nós sabemos quando terminamos a leitura dos Evangelhos, nós sabemos quando terminamos, ou quando lemos o livro de Atos, quando lemos a história da igreja, e o Senhor então orou por eles: Senhor, Pai, não tira eles do mundo, mas que o Senhor possa guardá-los do mal, do maligno, podemos dizer assim, porque o Satanás, ele tem as suas sutilezas, os seus ardis, as suas astúcias, os seus enganos. Pai, guarda eles. E nós sabemos, no próprio livro de Atos, como foi, sim, muitos foram martirizados, muitos foram entregues à arena, muitos foram entregues aos leões, ali no primeiro século, mas nós vemos também o cuidado de Deus guardando os seus servos que pregavam o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo foi guardado em muitas vezes, em muitas situações, de um grande naufrágio. Na verdade, ele fala sobre 3 naufrágios. Em 1 Coríntios 11, ele fala em naufrágios 3 vezes, mas em Atos só cita um.
E o Senhor Jesus então orou aqui, já no capítulo 17, versículo 15, ele já tinha pedido que o Pai os guardasse do mal. Mas não somente esse pedido, ele tinha feito outro pedido: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, no versículo 17. Veja que o Senhor Jesus, sabendo da vida que ele traria aos seus filhos, ou àqueles que o Pai deu a ele, a vida eterna, mas ele ora por eles para que o Pai os santificasse por meio da palavra. Ou seja, na vida neste mundo, eles ainda teriam que lutar contra o pecado dos olhos, o pecado da mente, tantos pecados, e o Senhor Jesus ora por eles: Pai, santifica-os na verdade. Ou seja, Senhor, traga a eles, Pai, traga a eles pureza, que eles andem na pureza, que eles vejam que foram crucificados em mim, que eles não ofereçam os corpos como instrumento da injustiça, mas instrumento da verdade, da justiça, que eles vejam que estarão mortos na minha morte e vivos na minha ressurreição. Santifica-os na verdade. O Senhor Jesus orou ao Pai pelos discípulos ali, no versículo 21 de João 17. O Senhor Jesus também ora para que os discípulos todos fossem um, a fim de que todos sejam um. Ou seja, o Senhor Jesus se preocupa com a unidade dos próprios filhos de Deus. Mas ele então chega no versículo 24, e agora ele ora o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou. O que ele tem pedido pelos seus discípulos, tanto aqueles que estavam ali, quanto os do futuro? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Ele ora pedindo que onde ele estivesse, para onde ele fosse, que aqueles que crescem nele, que iriam crer nele, estivesse com ele, onde ele estivesse. Qual o futuro que nos aguarda como cristãos? O que esperamos depois da morte? Qual a expectativa que nós temos quando viermos a morrer? Muitos cristãos podem ainda não ter entendido o que Deus tem preparado para os seus filhos. Pode ser que vivam uma vida sem o entendimento correto da vontade de Deus no pós-morte, na eternidade futura, no porvir, mas sabemos que as Escrituras já nos esclarecem muitas coisas, não todas as coisas, para não ficarmos desfalecidos, porque nós não entenderíamos toda a glória de Deus. O próprio apóstolo Paulo teve uma visão do terceiro céu que ele não pôde relatar algumas coisas, mas o que o Senhor Jesus ora por nós? Ele ora que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Irmãos, mas nós devemos entender para onde vamos e para quem estaremos. Porque pode ser que muitos, não entendendo isso, pensam que as suas vidas estariam limitadas a este mundo. E o próprio apóstolo disse que se a nossa vida em Cristo se limitasse a esta vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Existe uma música no mundo, uma música que foi cantada por muitos, talvez por muitos de nós aqui, na época dos anos 80, muitos não tinham nascido. A música se chama Casinha Branca. Quem a compôs foi Roberta Campos. E vejam o que ela escreveu nessa música. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Veja a expectativa dessa compositora. Uma música boa de se cantar, uma música boa de se tocar, mas essa é a expectativa do mundo. No final da vida, talvez, ou no meio da vida, estar num lugar onde simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Vejam que muitos pensam que se pudessem estar na beira de um rio, uma casa tranquila, as águas ali bem próximas, poder pescar o peixe para comer naquele dia, plantar uma mandioca, plantar uma batatinha,
Tá bom, é a vida, tá bom demais. Ou uma praia paradisíaca, daquelas que a gente vê as fotos de cima, águas cristalinas, você pode até tocar os peixes com a mão. Vejam que essa é a expectativa do mundo. Onde eles querem estar, onde eles querem passar o final da sua vida, mas graças a Deus, esse não é o Evangelho. E não é por isso que o Filho de Deus orou por nós. Uma casinha branca, uma praia, uma casa no riacho, não. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, ou onde eu estiver, estejam também comigo os que me deste. Vejam que a oração do Senhor Jesus é para que onde ele estiver, os que foram dados a ele, estejam com ele. É a própria presença do Filho de Deus junto com os filhos de Deus. Não é onde, ou como disse Pedro, para quem iremos nós? É para quem? É para uma pessoa, não necessariamente para um lugar. Sabemos que é um lugar, na casa do meu pai, a Nova Jerusalém, sim, o rio de água da vida, mas veja que tudo isso sem a presença do Filho de Deus, o que seria? Onde eu estou, ou onde eu estiver, estejam aqueles que o Senhor me deu. Para onde vamos, irmãos? Para onde Cristo estiver. Essa é a oração dele, a sombra da cruz, já tendo a mão pesada de Deus sobre ele ali, a ira de Deus, quase o levando ao Calvário, e ele intercede pelos seus. Os seus ainda está na sua mente, os seus ainda está no seu coração. Lá em João 14 ele diz, quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estiver, para que onde eu estou, estejam vós, ou estejai vós também. É para esse lugar, ou para onde ele estiver, estaremos junto com ele. Essa é a oração dele ao Pai, para que sejamos com ele. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E o Senhor Jesus confortou aquele homem que foi crucificado com ele na cruz, dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus não disse para ele assim, hoje estarás comigo no lugar onde tem uma casinha branca de varanda, para plantar e para colher. Não. É estar com Cristo, é estar com Ele no paraíso. Vamos fazer as comparações? Estar com Cristo no paraíso versus qualquer outro lugar? Qual o peso? Qual o peso de estar com Cristo no paraíso? Ou onde eu estiver, estejam os que me deste. Coloca, irmão, coloca qualquer outro lugar que você já viu ou que você já foi. As cataratas do Niágara é melhor sem a presença dele? Onde eu estiver? Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, é melhor do que onde ele estiver com os seus? Quais mais as belezas do mundo? Sou muito geografia pequena aqui, mas pense em você. Talvez aí nos lugares inóspitos da Terra, no Ártico, na Antártica. Poderia estar ali com os esquimós, eu saio para pegar um peixinho, pegar alguma coisa. Irmãos, não é o seu pedido. O que ele ora por nós é o seguinte, é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Façamos as comparações. E quem estará lá? Quem estará lá? Atendendo ao pedido do Pai? Ele diz aí, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Plural, os que me deste. E diz ainda mais, para que vejam, plural, a minha glória, estejam, tudo plural. As pessoas hoje querem descanso, querem fugir das pessoas, porque conviver com pessoas é só problema. Se casam, tem problema no relacionamento. Se tem filhos, tem problema com os filhos. Se tem trabalho, tem problema no trabalho. Se tem igreja, tem problema na igreja. Se tem sociedade, tem problema na sociedade. Se tem governo, tem problema no governo. Eu queria ficar sozinho. Sem ninguém para me atazanar. Sem ninguém para me dar problema. Mas o Senhor Jesus disse assim,
eu quero que eles estejam comigo. Quem vai estar lá? Estejam, plural. Isso é uma agregação de todos os santos, de todos os fiéis, de todos os cristãos, de todos os remidos. Como diz Apocalipse, de todos aqueles que foram comprados para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todos estarão lá, congregados, agregados. Não é eu ficar sozinho em um lugar paradisíaco, não é eu estar sozinho numa ilha, numa montanha, num refúgio, não. O céu pode esperar. Lá terá uma comunidade de santos. Sabe quem vai estar lá? Deixa eu te dar só uma pequena lista daqueles que estarão lá, que ele ora: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Sabe quem vai estar lá? Abel. Sabe quem vai estar lá? Enoque. Sabe quem vai estar lá? Abraão, Isaac, Jacó, José, Josué, Davi. Os profetas maiores, os profetas menores. Zaqueu, aquela prostituta que foi dada como prostituta, mas foi perdoada. Paulo, Irineu, Policarpo, Martinho Lutero, Zwinglio, Calvino e muitos outros. George Whitefield, John Wesley, o herói da fé, George Miller. Mas vai estar lá também você, eu. E sabe quem vai estar lá? Os que já morreram antes de nós e os que virão a crer depois de nós. Sabe quem vai estar lá? O seu pai que faleceu na fé, a sua mãe que faleceu na fé, o seu irmão que faleceu na fé. Todos eles estarão lá. O céu pode esperar. Os que partiram antes de nós, os que virão após nós. Irmãos, que glória, que visão. É por isso que ele ora. É por isso que ele quer tudo isso. E o que faremos lá? O que vamos fazer lá? Diz aí: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Ah, não é para mim ir pescar lá, não, no Rio da Vida? Não, não é para você ir pescar no Rio da Vida, não. Ah, não é para mim andar nas ruas de ouro? Também não. Diz ele aí: para que vejam a minha glória. Vejam essa palavra, vejam. Que grande palavra, vejam. Mas ver o quê? Contemplar. Contemplar o Cordeiro. Apreciar como um espectador uma coisa extraordinária, uma coisa grandiosa, algo incomum, algo excepcional, para que me vejam, ou para que vejam a minha glória. É para isso que estaremos lá, para ver a glória do Filho de Deus. Nós já vimos coisas assim no mundo. Citamos aqui alguns exemplos, alguns lugares bonitos de se ver, que ficamos encantados, que apreciamos, paramos, olhamos, nos alegramos, vemos a magnitude, o poder de Deus na criação. Agora imagine e multiplique isso pelo infinito. Ver o Criador, ver o Filho de Deus, ou como ele diz aí, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, esse ver aqui significa uma ideia de continuidade, é ver. E ver de novo. É ver e tornar a ver. E continuar. É contemplá-lo. E contemplá-lo novamente. Lá não vamos falar no dia seguinte, né? Porque não vai ter dia seguinte. É eterno. É contemplar hoje. E contemplar amanhã. Ou melhor, eternamente. Ficamos até sem palavras. Apreciá-lo e tornar a apreciá-lo. Vejam que é como se o Senhor Jesus estivesse pedindo ao seu Pai, ou argumentando com o Pai: Pai, eles viram o meu sofrimento aqui neste mundo. Eles viram, eles perceberam o que se passou comigo. Perseguição dos fariseus, perseguição dos saduceus, perseguição dos mestres da lei. Querem me lançar uma hora no templo, querem me apedrejar. Sofrimento, vergonha, martírio. Pai, eles viram tudo isso. Eles vão passar por tudo isso. Eles me viram como um homem de dores, sem lugar onde reclinar a cabeça, espinhos, mãos e pés furados, sangrando. Furaram o meu lado, Pai. Viram a minha humilhação.
é como se o próprio Senhor estivesse argumentando com o Pai. Pai, mas que eles vejam a minha glória, a glória que me conferiste. Essa é a oração do Filho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele relata isso lá em Filipenses, um pouco dessa glória, que diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejam a minha glória. É para isso que nós estaremos lá. Mas prossigamos, tem mais coisas nessa oração. Percebam que João é esse apóstolo da fé, esse apóstolo do amor, e quando ele escreve a sua primeira carta, 1 João, no capítulo 3, versículo 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois havemos de vê-lo como ele é. Irmãos, percebam que contemplar a glória do Filho de Deus, ver a glória do Filho de Deus, João está dizendo que é participar dela, é entrar nela. Essa glória vai ser infundida em nós também na eternidade. Sim, essa vida já se manifesta em nós. Nós temos a natureza de Deus, somos filhos de Deus. Mas essa vida, diz João aqui na primeira epístola, que ela se reflete em nós. Contemplar essa glória é manifestar essa glória também em nós, assemelhar-se a ela. Ela está nos transformando, é ser transformado por ela. Vejam aí em Filipenses capítulo 3, vamos ler. Depois nós voltamos para João. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Contemplar a glória do Filho de Deus significa participar dela. Nós esperamos não somente vê-lo, não somente contemplá-lo, não somente observar a sua glória, mas ele está dizendo, esperamos também ser transformado à imagem do corpo da sua glória. Você já pensou em não ter pecado? Em não ter mais pecado em você? Você pode olhar para todo lado, para cima, para baixo, para todo, e não ter pecado, não ter cobiça. Que maravilha, que glória. Isso vai ser lá. Transformados à imagem, ao corpo, diz aí, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. O Senhor Jesus está orando por tudo isso. Isso deve nos consolar, nos fortalecer, nos cativar, nos constranger. Isso é certo, irmãos, isso é seguro. Romanos 8, 28 e 29, 29 e 30 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Ok? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse justificou. E aos que justificou, a este glorificou. Isso aos olhos de Deus já é passado, já aconteceu. E nós vamos entrar nessa verdade logo, logo. Nós estamos agora na santificação, no tempo da santificação, da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas no conselho de Deus, isso já aconteceu, já é passado. Vamos fruí-lo por toda a eternidade. Quais as conclusões de tudo isso? Se sabemos e compreendemos isso, será que viveremos da mesma maneira? Nossos valores serão os mesmos? Não temos nada a considerar na nossa vida? O mundo ainda nos fascina? As casinhas brancas é o que queremos?
Decidiremos, ou melhor, dedicaremos o nosso tempo ao que é passageiro e transitório? Ou buscaremos o que tem valor eterno? Porque a palavra de Deus diz: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vamos reler João 17, 24? Você pode ler comigo? João 17, 24. Vamos ler junto? Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.